Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aproveitar os irmãos que estão de pé aí, eu vou ler dois textos aqui que eu separei essa noite, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. É o Êxodo 23, 19 e Levítico 23, 9 e 10. Posso ir lendo. Amém? Êxodo 23, 19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Só até essa parte. Levítico 23, 9 e 10 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Amém? Pode sentar, irmãos, por favor. Obrigado, pastor Plínio, pela oração, sempre importante a gente ter a bênção, e estar aqui é uma responsabilidade. Você que ainda não teve essa oportunidade, quando tiver, vai sentir isso na pele, Serginho, a gente sempre fala, poxa, estou tremendo, Mas é sempre uma responsabilidade muito grande. A gente tem que abrir a palavra de Deus, e eu não posso dizer o que não está aqui, porque aí eu estou falando de mim. Eu tenho que abrir a palavra de Deus e enxergar algo que primeiro fale ao meu coração, para que depois eu traga aqui para os irmãos. Não adianta eu trazer uma palavra para os irmãos se ela não serve para a minha vida. Tem que primeiro tratar o meu coração, e essa palavra ela trata o meu coração, Então é uma responsabilidade, E eu queria pedir que os irmãos venham comigo nessa jornada aqui, nessa noite. Não me deixem sozinhos aqui, Tá bom? Para a gente tratar esse assunto. Então, esses dois textos, e como o culto de hoje, nós estamos falando sobre primícias, Temos aqui uma caixa com algumas doações que foram feitas, Alguns irmãos trouxeram, e em nome da igreja eu agradeço, e desejo que Deus cubra a vida de cada um com as ofertas que foram entregues aqui, Então, que Deus abençoe a sua vida. No próximo mês, se você não trouxe hoje, traga, Abençoe a vida. Isso aqui é para doação. A igreja tenta ajudar, estender uma ação, para as pessoas, e é uma missão da igreja. É uma missão, além de ser da igreja, é uma missão do ser humano, Nós, seres humanos, precisamos ajudar uns aos outros. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós fomos feitos para compartilhar, E aqui é uma oportunidade, amém? Então, nós hoje retomamos esse assunto, O culto das primícias, depois de muito tempo que a gente estava sem fazer, E a ideia é que a gente, todo mês, faça, Será anunciado previamente, Então, os irmãos fiquem atentos, quando tiver oportunidade, traga aqui. O Serginho e a Simone são as pessoas que tomam conta dessa parte social, e já sabe o quanto Deus usa a vida deles. E o Crispim e a Simone. Falei errado? Crispim e a Simone. Amém? Eu queria começar falando sobre o conceito de primícias. Não sei se você já pesquisou isso na sua vida, se você já parou para pesquisar, para estudar. Eu não tenho a intenção aqui de encerrar o assunto primícias, porque para mim é um assunto que não é simples de falar. Tem muitos detalhes sobre que Deus instituiu, na forma como Deus colocou. São muitos detalhes, e eu não teria a capacidade de trazer todos esses detalhes hoje. Precisaria estudar bastante. Então, minha intenção aqui hoje é usar isso para falar uma outra coisa. Então, eu queria que você viesse comigo. Então, no dicionário, se a gente começar a procurar o significado de primícias, a gente vai encontrar o que começa ou se representa em primeiro lugar. São primícias. O conceito para a igreja é a primeira parte de algo que deve ser reservada a Deus. Esse também é um outro significado.
Os primeiros frutos que são colhidos, também é primícias. Os animais que primeiro nascem em um rebanho, nasceu as primícias. Os lucros que são primeiramente apurados da renda, primícias. Livros que vieram primeiro, a primeira tiragem, né? A primeira tiragem daquele livro, foram as primícias daquele livro. As primeiras causas, efeitos, sentimentos, emoções, as primícias de um talento, as primícias da infância. Então, percebam que tem um entendimento vasto do significado de primícias. Então, no conceito bíblico, é a primeira parte da oferta a Deus, a primeira parte da colheita, é a primeira parte dos rebanhos que estão nascendo. Então, a gente entende isso, então, como que Deus instituiu isso aos judeus, para que eles entregassem uma parte das suas primícias, ou as suas primícias, né? Então, podia ser os rebanhos, ora eram os rebanhos, ora eram os frutos, então sempre era assim, né? A palavra primícias a gente vai encontrar na Bíblia também utilizada de outra forma. Então, se você pegar em Romanos 16, 5, vai dizer assim: saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Olha, mais uma vez a primícia vindo aqui para descrever aquele que creu primeiro, né? Aqui na Casa de Refúgio nós temos as primícias também, né? Da história da Casa de Refúgio. Temos o pastor Plínio aqui, temos a irmã Lindalva, a irmã Vitória, meu pai, Marta, Dulce, e toda a minha avó, são as primícias da Casa de Refúgio. Então são os primeiros, são aqueles que iniciaram o trabalho, foram aqueles que Deus levantou primeiro, primícias da Casa de Refúgio. Um outro sentido, em Romanos 8, 23, diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e redenção do nosso corpo. Primícias do Espírito, né? A primeira bênção que Deus dá aos fiéis ali. Então, também tem esse sentido. Foram os primeiros que receberam a bênção, né? Outro sentido, em Tiago 1,18: pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, era prioridade entre as criaturas. Então, eles eram os primeiros, né? Mais um, em Apocalipse 14, 4: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro, os primeiros a serem apresentados para Deus. Então a palavra primícia vem aqui de novo, trazer um outro sentido. Não estava falando aqui das ofertas, do rebanho, não estava falando aqui, estava falando sobre que eles também eram primícias, né, na casa de Deus, primícias no Evangelho. Então nós vemos aqui muitos sentidos para essa palavra, né? Então, sempre se referindo aos primeiros, a primeira parte. Nós estamos aqui hoje, né, entregando uma oferta ao Senhor, então é sempre uma entrega. Então as primícias é aquilo que nós entregamos a Deus. No conceito bíblico do culto de hoje, é entregar umas ofertas, entregar a primícia. Não significa que foi a primeira compra que você fez. Não significa que foi... no nosso caso, por exemplo, eu acabei de foi no mercado, vamos comprar o quê? Vou comprar isso aqui. Não necessariamente foi a primícia, foi a primeira parte, mas foi uma oferta que a gente fez. Creio que muitos irmãos também fizeram assim. Então, nesse conceito, não necessariamente foi a primeira parte, mas é que esse conceito que nós trouxemos de nome para o culto das primícias, não é necessariamente nos moldes dos judeus que foram colocados. Foi o nome que nós trouxemos, não lembro quem trouxe, para marcar
que hoje a gente traga uma oferta na casa de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, né? Então, é isso. Então, Deus institui isso, e Ele vai começar a falar isso na Bíblia, lá em Êxodo, que vai começar a falar sobre primícias. Então, naquele momento vai começar a falar, né? E aí a gente cai nesse versículo que nós lemos no começo, Levítico 23, né? Quando temos Deus falando para Moisés que quando chegarem à terra prometida, eles deveriam, após a colheita, separar a primeira parte e entregar ao sacerdote. Então, eles estavam onde nesse momento? Os irmãos lembram? Eles estavam no deserto, certo? Estavam plantando no deserto? Não estavam. Estavam viajando, estavam em outras situações. E Deus mandou Moisés entregar já essa lei. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que Deus diz assim, Deus falando para Moisés que quando chegassem à terra prometida, eu já enxergo aqui uma promessa de Deus, porque Deus não estava dizendo para eles, se vocês chegarem na terra prometida, Ele estava dizendo quando. Quando é diferente de si. O se pode acontecer, o quando é quando acontecer. Deus já estava dizendo que eles iriam. Já era uma promessa de Deus. É certo que no final da história, a gente vê que nem todos entraram. Mas a promessa estava ali. Quando entrar? Então a promessa já tinha. Iriam entrar. E aí, mais uma orientação dentro desse mesmo versículo. Que após separarem a colheita, a primeira parte é entregar para o sacerdote. Já sabiam que eles iam para a terra prometida, eles já sabiam que a terra era boa para se plantar, porque já tinha também a promessa de que eles iriam colher, e quando colhessem, eles entregassem a oferta a Deus. Nos mínimos detalhes, a gente vai vendo a mão de Deus agir sobre aquele povo, porque apesar de toda a rebeldia, de toda a dúvida, de toda a murmuração que aquele povo, apesar de estar recebendo o melhor de Deus, diretamente do céu, diretamente de Deus, eles ainda murmuravam, duvidavam, mas Deus ainda estava firme na sua promessa, dizendo, quando vocês entrarem, vocês vão plantar, vocês vão colher. Então nós vemos essa promessa, apesar do povo, e Deus já conhecia esse povo, Deus sabia do coração deles, de como era tendencioso, de como era malicioso, e de como o coração deles queria o mal. Deixando eles sem Deus, eles iam se matar. Mas Deus estava sempre colocando regras, colocando limites, para que eles seguissem. E mais para frente, Deus institui a festa das primícias, que era como se fosse um feriado, né? Hoje nós temos muitos feriados nacionais, né? Dia disso, dia daquilo. Para os judeus também tinha essa instituição. Então tinha lá, festa das primícias, né? Uma celebração de ação de graças, onde eles iam, levavam aquela oferta a Deus ali. Por tudo que Deus tinha sido na vida deles, por tudo que Deus representava para eles, por tudo aquilo que Deus merecia de atenção, de honra, de louvor, de adoração. Então eles entregavam a sua oferta. Então o povo de Deus tinha mais esse calendário, né? Então eles tinham que entregar aquilo, mas entregar não de qualquer jeito. Por isso que Deus falou, as primícias, é a primeira parte, é o melhor. Por que Deus exigia algo assim deles? Eu penso que, primeiro porque o padrão de Deus é elevado, né, irmãos? O que Deus fez por nós, não haveria oferta disponível, nenhum tempo que pudesse equiparar aquilo que Deus fez por nós. O cuidado de Deus com esse povo, de tê-los tirado lá do Egito, o cuidado de Deus de estar provendo todas as coisas para ele,
exigia que eles se colocassem diante de Deus como reconhecimento dessa ação que Deus estava fazendo pela vida deles. Era uma forma de gratidão, né? E mais do que entregar a oferta da primícia, eu entendo também que era como que se eles estivessem abençoando a outra parte da primícia, porque a primícia é uma parte, e a outra parte? E Deus não estava pedindo tudo para eles, não foi, tragam tudo, não, tragam as primícias. Não que eles se colocassem ali na condição de, ó Senhor, entreguei a primícia, o Senhor me abençoa com o resto. Não enxergo dessa forma. Enxergo que Deus estava pedindo essas primícias como comprometimento, como agradecimento, como reverência daquilo que Deus representava para eles. Então, era uma questão de fé também, quando eles apresentavam sua oferta ali diante de Deus, para que Deus também abençoasse a vida deles. Mas esse ato de entregar algo para Deus não nasceu ali no deserto. Não nasceu ali. Porque se a gente começar lá de Gênesis, lá atrás, a gente já enxerga, por exemplo, Caim e Abel. Nós conhecemos a história, nós sabemos que Caim matou Abel. Por quê? Por causa da oferta que Deus aceitou de um e não aceitou do outro. Então esse texto é Gênesis 4, 3 a 7. Eu vou ler com os irmãos rapidinho. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhes o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, não tinha lei ainda, mas já tinha uma orientação de entregar a Deus o melhor. A lei, Deus estava entregando para Moisés ali, certo? Mas aqui nós já tínhamos que, como princípio de adoração a Deus, entregar o melhor que nós temos a Deus. Abel entregou, o texto diz, que ele entregou a sua oferta dos primogênitos das suas ovelhas. As ovelhas foram nascendo e ele entregou as primeiras ovelhas. Mas para Caim, não dá detalhes como foi a oferta de Caim. Mas Deus não aceitou, porque muito provavelmente a oferta de Caim foi diferente da oferta de Abel. É isso que nos difere diante de Deus, a qualidade de como nós entregamos a nossa vida para Deus, a qualidade daquilo que eu faço, a qualidade daquilo que cada um faz. Deus disse para Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? O que eu leio desse texto? Caim sabia que tinha que fazer certo, porque Deus estava dizendo para ele: se você fizesse certo, você não sabe que eu teria aceito? Sinal que ele fez errado. Deus estava dizendo para ele: se você sabia, e você me entregou qualquer coisa. Nós estamos aqui na casa de Deus, conhecemos a palavra de Deus, e estamos entregando qualquer coisa. Então pesa sobre nós a responsabilidade e o entendimento de que a gente a cada dia precisa fazer um autoexame. A gente tem que pensar sobre a qualidade das coisas que nós temos feito para Deus, a qualidade daquilo que eu tenho feito com o meu ministério, a qualidade que eu tenho feito com o meu casamento, a qualidade que eu tenho feito nos meus relacionamentos. A qualidade para Deus importa, porque não é um Deus qualquer. Nós não estamos falando de um Deus qualquer, nós estamos falando do único, estamos falando do Deus Criador, estamos falando do Deus
que não aceita que entreguemos qualquer coisa, porque o que Ele fez por nós não foi qualquer coisa. Então, a qualidade importa para Deus. A qualidade daquilo que nós estamos entregando para Deus importa. Você consegue fazer um autoexame e olhar para você e pensar, o que eu tenho feito para Deus está de qualidade? Ah, Silas, qualidade com relação a quê? Comparado a quê? Comparado à Bíblia. Você tem entregue algo que você possa dizer dentro do seu coração, eu entrego o meu melhor para Deus. Você consegue fazer esse autoexame sobre você? Por isso que essa palavra tem que falar comigo primeiro, porque primeiro eu tenho que examinar a mim. Eu tenho que saber se aquilo que eu estou entregando para Deus, ele é de qualidade. Porque nós não estamos tratando de um Deus qualquer. Então, seguindo, nós precisamos aumentar a qualidade da nossa vida com Deus. Nós precisamos melhorar a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Então, tem um versículo em Provérbios 3:9 que diz assim, deixa eu tomar uma água. Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honrar ao Senhor com os teus bens. Me chamou a atenção o termo honra aqui. Honrar a Deus com aquilo que eu tenho. Eu fiquei tentando entender melhor isso. Como que eu honro a Deus com aquilo que eu tenho? Primeiro eu tenho que entender o que é honra. Então, 2 significados para honra. Princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Você olha para uma pessoa e fala, que é uma pessoa de honra. Você não enxerga, você não identifica nada de errado nessa pessoa. Uma pessoa honrada, cumpre com seus compromissos, né? Você olha para ele e fala, não, para você eu sei que você vai cumprir a sua palavra. A segunda é consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégio. Então a honra eu olho uma pessoa e falo, olha o quanto ela é honrada, mas também o outro entendimento é uma consideração que eu tenho, é uma honra para mim, eu tenho a honra, o privilégio, a satisfação de adorar a Deus, uma honra. Então ele diz, honra ao Senhor com os teus bens. E aí eu meditando sobre isso, honrar a Deus com os meus bens, sabe o que eu lembrei? Lembrei de festa de aniversário. O que tem a ver, né? Lembrei de festa de aniversário. Quem já teve uma festa de aniversário aqui? Acho que a maioria, todo mundo já teve uma festinha de aniversário, né? Lá no meio da festinha de aniversário, na hora de cortar o bolo, já cantou parabéns, já fez tudo. Lá na hora de cortar o bolo, alguém vai falar assim, e o primeiro pedaço? Vai para quem? Eu lembro da Rafa, né? A sobrinha do Babi, a nossa sobrinha, toda festa, pode ser de qualquer um dos irmãos que estiver aqui, ela estiver junto, o primeiro pedaço ela vai estar assim. Tipo, é dela o primeiro pedaço, né? Como se a honra toda fosse dela. Mas na festa do seu aniversário, alguém vai perguntar, e o primeiro pedaço, vai para quem? Aí você, na sua festa, vai olhar os convidados que estão aqui, vai olhar todo mundo, falar, você vai receber o meu primeiro pedaço. Nas minhas festas de aniversário é fácil, né? Quando tinha minha mãe, o meu pai, a Babi, sempre os primeiros pedaços a gente vai, é fácil para a gente escolher quem são os nossos primeiros pedaços. É fácil para você escolher quem recebe os primeiros pedaços? O bolo inteiro ele é um só, não é? Mas o que difere
é que tem o primeiro pedaço e os demais pedaços. Aquele primeiro pedaço do bolo você entrega para uma pessoa que significa muito para você. Você entrega aquele pedaço para aquela pessoa que tem uma história com você. Entrega para o meu pai, entrega para a Babi, meus irmãos, né? Entregava para minha mãe, que tinha uma história. Algo eles tinham feito para a minha vida, que eu conseguia olhar para eles, não, o primeiro pedaço, entrego para você. Porque ele representa a honra que eu tenho de oferecer aquele pedaço. Percebam o que eu estou querendo dizer com isso? Conseguiu entender? Quando você oferta esse primeiro pedaço para aquela pessoa, você não está pedindo nada em troca. Você só deu pelo que a pessoa fez por você, ou nem por isso, simplesmente pelo que aquela pessoa é para você. Aquele seu primeiro pedaço do bolo, você entregou para aquela pessoa porque ela é e porque ela fez alguma coisa para você. Se a gente trazer isso para Deus, pelo que a pessoa é, pelo que Deus é, chama adoração. Pelo que Deus fez, chama louvor. Por isso que nós falamos louvor e adoração. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, nós o adoramos por quem Ele é. Então, quando eu entrego o meu primeiro pedaço do bolo, eu não expresso uma intenção de que Ele me devolva algo, porque Ele já fez por mim. Ele já representa aquele sentimento que eu tenho de amor por aquela pessoa. E é isso que eu entendi, o que é honrar a Deus. Com aquele meu bem, aquele meu bolo, eu honrei a Deus com o meu primeiro pedaço de bolo. Percebam? Faz sentido? Honrar a Deus com as nossas coisas, para Deus, é a mesma coisa. No momento que você escolhe aquela pessoa, não por quem ela é, pelo que ela fez, mas você escolhe ela, simplesmente porque você ama aquela pessoa tem um significado para nós. Então, o primeiro pedaço de bolo nesse contexto aqui explica para mim o que é honrar a Deus. Porque eu entrego aquilo para Deus, porque Ele representa para mim. Quando você fizer uma oferta, entregar um dízimo, não fique pesaroso no seu coração, lembre do pedaço do bolo, representa para você a vida, Deus representa para você, é uma oferta de gratidão, por aquilo que Deus é, Ele representa. Lembre-se do pedaço de bolo. O que é então ser melhor, né? Qual que é o seu melhor que você pode oferecer para Deus? Em todas as situações. Quando você tem o compromisso aqui no louvor, como você pode entregar o seu melhor? Quando você tem o compromisso de limpar a igreja, como que você pode entregar o seu melhor? Quando você tem um compromisso aqui, de trazer uma palavra, uma reflexão, como que você pode entregar o seu melhor? Porque isso passa por vários processos, né? A gente que tem o compromisso de estar aqui, muitas coisas passam na nossa cabeça durante a semana. A gente precisa orar mais, a gente precisa buscar Deus, a gente precisa ler o texto melhor, a gente precisa buscar, então a gente vai se aprofunda, vai tentando fazer o seu melhor. Então, na nossa vida é assim, a gente está sempre buscando fazer o nosso melhor. Isso tem que ser uma realidade na minha vida, isso tem que ser uma realidade na sua vida. Deus não é Deus que merece qualquer coisa. A gente tem que estudar para tocar melhor, a gente tem que fazer tudo que é melhor para Deus. Então, eu queria trazer aqui alguns exemplos de ofertas de qualidade. Queria ter 3 exemplos de oferta de qualidade. A primeira oferta de qualidade que eu queria trazer foi a oferta da viúva. Lembra da história da viúva? A história da viúva está lá em Lucas 21, de 1 a 4. Eu quero ler com os irmãos.
E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos essa pobre viúva. Porque todos aqueles que deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Não tem como comparar as duas coisas. O rico, ele entregou aquilo que não tem nenhum sacrifício para ele. Só que está sobejando. Sobejar é sobrar. Está sobrando. Está sobrando, eu vou dar. Está sobrando tempo, eu vou dar. Está sobrando alguma coisa, eu vou dar. Nossa qualidade da nossa vida não pode ser assim diante de Deus. Eu não posso simplesmente querer servir a Deus só com aquilo que me sobra. Eu não posso querer servir a Deus com o que me sobra de tempo no meu dia. Isso é igual às ofertas do rico. São ofertas do que sobrou. Não tem sacrifício nenhum. Eu não estou deixando de abrir mão de nada da minha vida para Deus. Eu simplesmente estou entregando aquilo que está sobrando. Mas a viúva foi diferente. A viúva, ela tinha 2 moedas. E ela entregou. Então a qualidade da oferta, a gente enxerga nessas 2 situações. A qualidade das coisas que você tem feito para Deus, ela passa por, é a sobra ou é o principal? O tempo que você reserva para Deus, e eu preciso melhorar muito nisso, ele é a sobra, sobrou um tempinho aqui, vou sentar, vou estudar, sobrou um tempinho, vou na casa de Deus hoje, sobrou um tempinho. Nossa vida com Deus não pode ser do que sobeja. Nossa vida com Deus tem que ter algo que sacrifica a nossa vida. Não estou falando de sacrifício, estou falando que requer algo que a gente tem que escolher estar com Deus. Então pense, a qualidade da oferta dessa viúva foi muito superior à oferta dos ricos. Muito provavelmente os ricos entregaram muito mais que 2 moedas. Mas para ele aquilo não tem peso. Aquilo não vai fazer falta. Aquilo não mexeu nele. A oferta dela mexeu nela. Porque a partir daquele momento da oferta dela, ela não tem mais nada. O texto diz que ela é pobre. Ela deu as 2 únicas que ela tinha. O rico, saindo dali, continuou a vida dele de rico. A viúva não, saiu dali, a vida dela de pobreza. A qualidade da vida dela é diferente da qualidade da vida do rico. Eu não estou falando que sou contra ricos, irmãos, né? A gente trabalha, a gente estuda para ter uma vida financeira melhor. Estaria mentindo se eu não falasse isso. Quem aqui não quer ganhar mais? Por isso que a gente estuda, para ter um emprego melhor, para ter uma qualidade melhor de vida, e quando chegar na hora de aposentar, a gente não tem preocupação. Para isso que a gente estuda. Então, não tem problema você ser rico. O problema é o que você faz com a sua riqueza e o que essa riqueza faz com o seu coração. Porque a Bíblia fala isso. Quer ser rico? Seja rico, mas cuidado do seu coração. Não tem problema. Se tiver um dos irmãos aqui é rico, a gente vai louvar a Deus pela sua vida. Só toma cuidado com o seu coração. Não deixa que o dinheiro tome conta de você. Tome você conta do dinheiro. É por isso que a Bíblia fala da dificuldade dos ricos no Evangelho. Porque para eles não sentem o peso da necessidade. Os pobres precisam da fé para o próximo passo. A viúva, ela ia dar o próximo passo, no dia seguinte dela, era uma vida de fé. Do dia seguinte do rico era outra vida, diferente. Esse é um exemplo da qualidade de como nós servimos a Deus. Mais um exemplo. Aquela história da mulher que ungiu os pés de Jesus. Lembram dessa história? Eu vou ler com os irmãos, está em Lucas 7.
Vamos abrir junto? Lucas 7, 36 a 50. Lucas 7. Vou começar, hein? E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este for o profeta, bem saberia qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Mas só um detalhe antes de ir. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava com quem? Consigo. Ele pensou isso. Ele falou consigo. E olha Jesus falando com ele diretamente. Jesus não precisou ouvir dele. Ele falando alto. Pelo menos na minha versão da Bíblia está dizendo isso. Ele falou consigo. Eu falei para mim mesmo. Mas Jesus vai lá, olha, Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, qual deles o amará mais? Lembre-se, um é 500 e o outro 50. E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher disse: Simão, vês esta mulher? Aí Jesus fala para Simão: eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Perceba um detalhe nesse texto. Não me deste ósculo. Ósculo é beijo no rosto. Ele falou: você, fariseu, você não me beijou no meu rosto. Essa mulher está beijando o meu pé. Percebeu a diferença? Você não me beijou no rosto, mas essa mulher está beijando meu pé. Olha. Não me deste óculos, mas essa, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso que te digo, que os teus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Esse trecho dessa mulher pecadora, eu acho ele incrível. Tem muita coisa, no meu entendimento, tem muita coisa para falar sobre esse texto, mas algumas coisas eu queria destacar. Os fariseus não entenderam a qualidade da oferta dessa mulher. Eles não entenderam. Se ele é um fariseu, lembra, eles são aqueles que guardavam as leis. Eles eram os entendidos. Eles eram os arrogantes. E essa mulher era só uma mulher desprezada. Então eles não entenderam a qualidade da oferta dessa mulher. Eles tinham Jesus sentado à sua mesa, e o coração deles estava focado na pecadora. O que você faria?
Jesus está sentado à sua mesa, onde estaria a sua atenção? Preocupado com o pecado da outra? Ou fazendo igual a pecadora, que não perdeu a oportunidade de se derramar daquele quem ela sabia que poderia transformar a vida dela? Eles estavam sentados à mesa com Jesus e não estavam sentados à mesa com Jesus. Olha, isso mexe comigo. A gente tem a oportunidade de estar à frente com Jesus e o nosso foco é outra coisa. A gente tem a oportunidade de estar aqui dentro da casa de Deus, mas o nosso coração está voltado para outra coisa. A gente tem a oportunidade de, na hora do louvor, rasgar o nosso coração diante de Deus, mas a gente está preocupado com outra coisa. Perceba, irmãos, a gente tem que transformar a nossa vida. A gente tem que parar de ser cristãos rasos. Porque Jesus estava aqui, fisicamente na mesa com eles. Mas Jesus está espiritualmente à mesa com a gente. E a gente está desperdiçando a oportunidade, preocupado com aquilo que a gente não deveria. Jesus vai sair da mesa. Jesus entrou na casa deles, Jesus vai sair da casa deles, e eles estavam preocupados com a mulher pecadora. Jesus pode entrar na sua casa, mas você pode perder a sua bênção pela sua arrogância. Jesus já tinha feito muito, que era entrar na casa de um fariseu. Jesus conhecia o coração dos fariseus. Jesus brigava com isso. Jesus veio cumprir a lei, lembra? E esses mesmos fariseus eram aqueles que ficavam inventando lei, ficavam cobrando coisas além do que estava escrito. Eles perderam uma grande oportunidade na vida. Estou aqui sentado frente a frente com Jesus, e o meu coração está preocupado se Jesus vai ou não julgar aquela mulher pecadora, porque ela não é digna de estar aqui, porque eu sou digno de estar aqui, porque eu cumpro a lei. Essa mulher é só uma pecadora. Quantos de nós, muitas vezes, irmãos, estamos assim dentro da casa de Deus? A gente está mais preocupado que aquele irmão que está ali não é digno de estar aqui, que aquele irmão faz isso, faz aquilo, aquela irmã falou isso, falou aquilo, e a gente está perdendo a bênção que é estar à mesa com Jesus. A gente não pode perder o nosso foco, a gente não pode perder a direção do nosso coração, porque o Senhor já disse que o nosso coração é enganoso. Nós temos que lutar contra as vontades do nosso coração, porque Deus já nos alertou. Eles estavam preocupados com a reação de Jesus, quando ela estava honrando a Jesus com tudo que poderia dar naquele momento. Tudo que ela tinha, tudo que ela poderia fazer. Ela não queria dar um ósculo santo. O pé para ela já estava bom. O pé que ela estava beijando, para ela já era tudo. O que nós estamos esperando, irmãos? O que nós estamos esperando para entregar o nosso melhor a Deus? Está querendo um altar aqui? Eu estou aqui pela misericórdia. O que me difere de eu estar aqui com vocês? É só a posição. Somos todos. Essa palavra primeiro ela tem que atingir o meu coração. Senão não faz sentido eu trazê-la aqui para vocês. Jesus aceitou a oferta dela, mas e a oferta deles? Jesus aceitou? A oferta deles, Jesus já tinha dado, já tinha dito que eles tinham que fazer. Lavar meus pés, secar os meus pés. Jesus veio, acabou de vir da rua. Lava meus pés, não fizeram isso. Unge minha cabeça, não fizeram isso.
Essa seria a oferta deles. Essa mulher não perdeu a oportunidade. A oferta dela foi aceita por Jesus, ao ponto de Jesus declarar no finalzinho: a tua fé te salvou. A oferta correta traz salvação. A oferta correta traz paz. Está sentindo falta de paz na sua vida? Talvez você não esteja entregando uma oferta com o seu coração inteiro. Tantas coisas esse texto é maravilhoso para mim. E eu queria, já encerrando, a terceira história que eu quero de entrega, de qualidade naquilo. Então, na primeira história, nós vimos a oferta da viúva, lembraram? Oferta da viúva. A segunda, da mulher que ungiu os pés de Jesus. A terceira é o João 3,16. Abre sua Bíblia, vamos ler juntos. João 3,16, você conhece de cor, salteado, né? Mas lê comigo, faz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito. Vamos ler de novo, todo mundo junto? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente não tem comparação nenhuma, porque se tem alguém com autoridade para falar sobre entregar o seu melhor, nós temos o próprio Deus. Que entregou o seu próprio Filho. A oferta é uma oferta, mas é aquilo que Deus entregou para nós. Então nós não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, meus irmãos. Porque aquilo que Deus fez por nós, nada do que você pudesse fazer, nada do que você possa achar que é grande, que é grandioso, vai superar essa entrega que Deus fez. O texto diz, ele não consegue explicar o tamanho, percebe? Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele não consegue explicar. Quanto? De que jeito? De tal maneira, que deu seu próprio Filho, para resgatar, para trazer-nos a salvação. Não há uma forma de medir o amor de Deus por nós. Não há uma forma a gente fica com essa palavra tal, porque a gente não consegue expressar o tamanho disso. Mas uma coisa eu sei, que por conta do que Deus fez pela minha vida, não cabe a mim fazer de qualquer jeito. Você não entrega a sua melhor oferta para Deus quando você vem na casa de Deus com o que sobra de tempo para você. Hoje eu estou descansado, acho que eu vou na casa de Deus. Hoje estou com dor de cabeça, eu não vou. Cuidado com as sobras que você acha que Deus está aceitando, Ele não está aceitando. Nós temos um Deus que recebe o que é melhor, porque Ele é a maior autoridade para dizer o que é melhor. Então entenda, nós não entregamos o nosso melhor quando nós fazemos de qualquer jeito. Não adianta, irmãos. Se você quer fazer as coisas de Deus de qualquer jeito, nem começa. Não, Deus não merece. Mas se você quer começar a fazer as coisas de Deus, para que você vá crescendo em graça, para fazer cada vez melhor, comece.
Comece, mas evolua. Intensifique o seu coração nisso. Intensifique a qualidade do seu tempo. Intensifique a qualidade do seu estudo. Porque o Senhor merece para você. Você acha que não tem conhecimento da Bíblia? Estuda. Você acha que canta ruim? Está cheio de técnicas aí para estudar. Mas nós precisamos entregar para Deus o que nós temos de melhor. E eu não estou nem falando de dinheiro. Estou falando da nossa entrega pessoal para Deus. Minha vontade é que essa noite, essa palavra curta, simples, fique no seu coração. Porque nós precisamos a cada dia ser transformados por esse entendimento de que nós adoramos a Deus quando nós colocamos de coração. Não faça a obra de Deus de qualquer jeito. Não entre num grupo para ajudar de qualquer jeito. Não faz por obrigação, faz por honra. Lembre do primeiro pedaço de bolo. Lembre, é por honra, é por aquilo que ele representa. Faça de todo o seu coração, por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele fez por você. Amém? Fez sentido para você essa palavra? Que minha não fez. A minha oração essa noite é para que Deus converta o meu coração. Minha oração essa noite é para que Deus coloque cada dia que eu tenho que melhorar a minha jornada, eu tenho que melhorar a minha caminhada, e não perder a oportunidade de estar à mesa com Jesus e desviar o meu foco. Quando você está na casa de Deus, mantenha o foco no Senhor. Não só aqui, obviamente, mas não perca o seu coração nessa jornada. Não permita que Satanás tire de você a honra de entregar o seu melhor. Feche as arestas que está entrando coisas no seu coração, fecha elas. Não deixa que Satanás venha intervir na sua relação de adoração a Deus. Não deixe que Satanás assopre no seu ouvido que qualquer coisa serve. Não, Deus sabe o meu coração. Não é assim, meu irmão. Por Ele saber do seu coração, Ele sabe que você pode entregar mais. Porque se você for pelo seu coração, acredite, o seu coração é enganoso. Então, fique com essa palavra, que os irmãos meditem nela. Lembre-se do primeiro pedaço de bolo, lembre-se da oferta dessa viúva, lembre-se dessa mulher que se dedicou aos pés de Jesus, que já era muito para ela. Nem queria dar um beijo no rosto, queria os pés para ela já era muito. Então não ausente-se da presença de Deus por qualquer coisa. Entregue-se à atividade da igreja, atividade do reino de Deus. Não faça de qualquer jeito, faça com consciência, faça com entrega, faça não daquilo que sobeja. Aquilo que sobeja é resto. Deus não entregou o resto